Namah Shivaya. Gratilove. Namastê. Namastê o cacete, hein? Galera, eu recentemente não tenho estado num clima de namastê, nem de gratidão, sabe? Eu não tô nesse clima não. Porque eu seria muito hipócrita se eu te dissesse que eu tô achando tudo às mil maravilhas, que eu aprendi a ressignificar o vírus, que eu aprendi a ressignificar as chatices políticas que estamos vivendo aqui no Brasil. Seria muita hipocrisia da minha parte. Eu prefiro dizer para vocês que realmente não tá legal. Sempre antes de falar de política aqui, eu me lembrava de algumas crenças como: a única maneira de mudar o mundo é mudando a si mesmo. Aquilo que parece estar errado fora de nós é reflexo de algo que está errado dentro de nós. Sabe aquele comportamento que você não aprova no outro? É um comportamento que você gostaria de fazer e você julga o outro por ele estar fazendo o que você gostaria de fazer. Tudo isso aqui é uma ilusão? Para que esquentar minha cabeça? Isso aqui é Maya. Na verdade, eu nunca morrerei. Eu tenho vida eterna no colo de Krishna. Mas e quando isso começa a ser usado como resposta apática ao sofrimento alheio? Como é que fica esse uso dessas respostas prontas espirituais quando eu tenho pessoas sofrendo ao meu redor? Ao dar uma resposta dessa para o seu amigo que está sofrendo opressão, você está sendo tão apático quanto o presidente que diz: e daí? E aí eu me lembro de quando eu comecei nessa jornada de estudar e praticar espiritualidade, e eu sei que eu não tomei tantos litros de ayahuasca, debaixo de frio, às vezes debaixo de chuva, para depois me tornar apático. Eu não fui lá pro centro taoísta, aquele templo que tem aqui em São Carlos, para ficar debatendo filosofia com aquele povo maravilhoso que pratica isso, praticar um Tai Chi Chuan. Até fui batizado lá no taoísmo, cara. E aí todos esses processos espirituais aí, para quê? Para eu me tornar apático ao sofrimento do meu próximo. Seria essa a função, então, de você meditar, né? Seria você ficar cego para aquilo que está acontecendo ao seu redor? Por acaso seria uma morte cerebral aquilo que você está buscando? Com tanta meditação, yoga, chás de todos os tipos, veneno de sapo, rapé, cachimbo, estudos, leituras, reza de joelhos, oferenda para santos. Antigamente, os senhores de engenho utilizavam a Bíblia como base para escravizar o povo negro. A Bíblia deixava bem claro que a supremacia branca era um direito dado por Deus ao homem branco, a sua liberdade e a sua soberania sobre os outros povos de outras cores, utilizando para isso uma promessa de um inferno pior do que a própria vida como escravo. Por quê? Através disso, eles evitavam que o escravo se suicidasse e evitava também qualquer desobediência por parte do escravo. E assim, o escravo se via obrigado a trabalhar para sempre, a troco de nada, para enriquecer o topo da pirâmide. Para nós que somos jovens e moramos na zona urbana, a Bíblia já não interessa mais tanto. Agora nós usamos a espiritualidade para darmos respostas apáticas e de isenção ao sofrimento alheio, ao sofrimento do pobre e das outras classes mais oprimidas. E, no fundo, essas respostas não diferem em nada do "e daí?". A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E daí? Vai morrer gente? Não! Porque na verdade não existe o outro. Na verdade você nem sequer é humano, você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, mas na verdade o seu espírito nunca vai acabar. Pode quebrar a quarentena, porque o máximo que vai te acontecer é que você vai partir dessa para uma melhor. Você vai acordar no nosso lar. André Luiz, Chico Xavier, todo o plano da luz. Isso é apenas a lei do karma. Porque na outra vida você plantou, você merece o que você está sofrendo agora.
Você acha que eu sou mal educado? Na verdade, o mal educado é você que reconhece que eu sou mal educado. Eu sou inocente, puro e santo. Você deveria reconhecer isso em mim. Isso mostraria que você está santo e iluminado. Você percebe que o uso desses conceitos sempre foi para fazer com que o pobre deixe de perceber a miséria em que ele vive? Você percebe que o uso desses conceitos sempre foi para fazer com que o pobre deixe de perceber a miséria em que ele vive? Como o céu, por exemplo. O céu clássico, quando a minha avó leu para mim, pegou a Bíblia e leu para mim, era um lugar onde você subia e era recebido num local muito abundante, que tinha portões muito grandes, bonitos, e tinha uma roupa branca para você vestir, mas com um cinto de ouro que te tomava por aqui nessa região do corpo já, roupas finíssimas. Tinha árvores cujos frutos nunca paravam de dar, produção infinita, né? Moradia, entretenimento, facilidade para tudo. Todas as suas necessidades totalmente supridas, de maneira que o crime não faz sentido. E aí, se você assistiu o filme Nosso Lar, eles fizeram uma representação muito legal de como que é esse plano da luz, né, que eles dizem que existe, fica acima de não sei onde, de que camada lá, é um plano invisível, né, que ninguém nunca viu. Lógico que é tudo... Bom, não vou falar sobre isso, vai. Esse vídeo aqui não é sobre desmentir nada, não. Mas eu quero que você atente para como que é esse mundo do Nosso Lar que aparece no filme. É um mundo onde tem muita tecnologia, onde a ciência é muito mais avançada, todos os cidadãos trabalham lá, mas não se matam de trabalhar para enriquecer um sistema ou para enriquecer alguns poucos donos. É tudo bem distribuído, você tem sempre moradia e alimento, vários tipos de entretenimento que desenvolvem o seu intelecto e capacidades artísticas. Você que já estudou Marx, esse é o mundo utópico com o qual ele sonhava, fazer com que todos fossem equânimes. Inclusive, ele falava no livro dele sobre uma sociedade sem Estado e com mais tecnologia, e no qual não existisse propriedade privada, né? Nós fomos educados a pensar em um paraíso pós-morte que é, por essência, um paraíso comunista ou de grande socialismo. Mas o intuito de fazer com que a gente pense que existe esse mundo pós-morte é justo para que você não ligue para a vida de agora, para que você pense que está tudo bem, para você pensar que está tudo certo, pessoas serem assassinadas, pessoas serem enterradas na vala comum, lá um monte de gente sendo enterrado, para que você pense que está tudo bem um governante sair falando palavrão, oprimindo qualquer grupo de qualquer jeito. Eu fico mais dentro do socialismo, que é quando você percebe o sistema que existe, percebe também essa tendência que existe de aglomeração, de ganho, né, para alguns pouquíssimos, mas que a gente consiga fazer a maior distribuição possível, porque não existe uma razão para você que está me ouvindo agora ser pobre. Não existe uma razão matemática para que isso seja possível. Nada te torna indigno de riqueza. Ao contrário do que vai dizer a nação dos coaches, né? De que você só não tem muito porque você produz pouco. Ao contrário do que diz o próprio capitalismo, que para você conseguir alguma coisa na vida, você tem que fazer das tripas coração, tem que explorar o próximo, você tem que pagar o mínimo para quem te ajuda e vender pelo preço máximo. Para você que tem esse costume de dizer que tudo que nós estamos vivendo aqui é uma ilusão, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como é que você chegou nessa conclusão de que tudo aqui é uma ilusão? Você chegou a sair daqui, dessa realidade que nós estamos compartilhando? Você chegou então a se iluminar ou a se esclarecer totalmente? Como foi que você percebeu ou pôde comprovar que isso aqui é uma ilusão? Eu vou te dizer como. Isso se chama muleta intelectual. É quando você não tem capacidade de pensar por si só, e aí você fica lendo, e aí você começa a vomitar aquilo que o outro inseriu em você, através dos livros dele, através das palestras, através de videozinhos do YouTube, através de várias coisas. Aí você vê determinado autor dizendo que está tudo certo, que isso aqui é tudo uma ilusão, você nunca vai comprovar isso por si só, porque você não vai chegar a sair dessa ilusão, e você começa a pensar que está tudo bem e a professar isso para os seus amigos.
para que eles não fujam do engenho e para que eles não se rebelem contra os seus senhores, né, contra os senhores feudais. Não importa a época, não importa se isso é 500 anos atrás, um escravo negro falando para outro, ou se isso é agora em 2020, um escravo branco falando para outro escravo branco, ou para uma mulher, ou para um gay, ou para um negro, para qualquer grupo de minoria que sofra opressão. Eu gostaria de convidar você que está me assistindo agora para uma meditação guiada, uma meditação bem gurusística, né? Porque hoje eu estou aqui vestindo a minha curta que eu ganhei dos meus amigos indianos, né? Com meu, meu lenção aqui, ó, muito bonito. A meditação é a seguinte: fecha os seus olhos agora. E aí você imagina que a sua mente é um céu azul. E você pode ver os seus pensamentos. Eles são como nuvens que apenas passam por esse céu azul. E agora nós vamos pensar sobre o seguinte: com toda sinceridade, olhando para esse céu azul, tá tudo bem? Você acha que está tudo operando satisfatoriamente? O grupo ao qual você pertence tem sofrido algum tipo de opressão nos últimos meses ou anos? Você já foi vítima de racismo? Ou conhece algum amigo querido que tenha sido vítima de racismo? Você já sofreu preconceito por homofobia? Você já recebeu preconceito por ser mulher? Você já sofreu preconceito por ser pobre? Imagine as valas que estão recebendo caixões em Manaus, em outros estados do Brasil, e nas pessoas que não podem enterrar seus entes queridos de maneira honrada, que não podem sequer dar uma última olhada no rosto de seu ente querido. Você acha que está tudo bem, esse número de mortes? Se para você está tudo bem, tomara, meu querido. Então os estudos espirituais, eles têm o seu papel na sua vida, porque você pode realmente atingir uma vida mais doce, com menos altos e baixos, porque muitos dos problemas que existem somos nós mesmos que fazemos. Mas existem outros que fazemos quando consentimos com a opressão que é feita com o nosso semelhante. E para você que, assim como eu, tiver relutado, tiver ficado resistente a se envolver com um assunto político apenas porque política e espiritualidade não se misturam, porque não é espiritual falar sobre política, o primeiro livro que eu recomendaria seria A Vida nos Bosques, escrito pelo Henry David Thoreau. Nesse livro, o autor passa 2 anos e 2 meses morando no mato, numa casinha de 3 metros quadrados que ele fez para ficar recluso da sociedade. Ele queria ter uma experiência mais profunda com a natureza e com o isolamento social. E ele fez um livro ao longo desses 2 anos que tem uma grande crítica à sociedade capitalista e um profundo apreço pela natureza. E ainda assim, uma linguagem poética e crônica muito deliciosa. É um livro que você pode começar a ler como entretenimento, mas ele acabará trazendo informações para você que são informações políticas úteis para que você mude a sua cabeça a respeito de espiritualidade e política ao mesmo tempo. E ele serve de abertura para que você conheça outras obras importantes clássicas, uma delas também escrita pelo próprio Thoreau, que é a Desobediência Civil, que é um livro que vai tratar mais de aspectos políticos, que não vai entrar aqui agora nesse vídeo, mas vale a pena conhecer, então, primeiramente, A Vida nos Bosques. Bom, gente, eu me despeço aqui, então espero que esse vídeo tenha sido gostoso para tirar quem estava precisando de algum empurrãozinho para sair da inércia. Espero que esse vídeo tenha servido para esse propósito. E rapidamente espero voltar com um novo vídeo, tá certo? Obrigadão, abraço.